Bem-vindo, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Eu espero que esse vídeo esteja um pouco melhor. Eu troquei o computador porque o meu outro está muito carregado e não estava sincronizado a, a boca com a voz, estava esquisito. Eu vou dar aqui a primeira aula de Direito Ambiental, tá? Quem é da Unip aí já deve ter tido. Se você é meu aluno também do OAB em Foco, Uninove, né? Quem dá essa matéria é a professora Lilian, claro, mas se vocês quiserem também assistir aqui, não tem problema nenhum. Recomendo a da professora Lilian, né? Focada lá para o OAB. Aqui já é uma aula mais voltada para a graduação, mas envolve temas que vão cair na sua OAB também, ou concursos, etc. Tá? A ideia é dar esse acompanhamento ao discente, né, online, enquanto ainda não vem nenhuma determinação, tá? Essa aula, nossos alunos lá no presencial já viram, né? Mas tem aluno que faltou, tem aluno que não, né? Então fica aqui, né? Vou deixar aqui à disposição. Vamos lá, né? Direito ambiental. O que a gente pode começar falando sobre o direito ambiental? Primeiro ponto aqui, fontes do direito ambiental. Né? Uma pequena introdução, a gente tem que entender que a primeiro ponto importante ou marco aí, né, na história humana em relação à questão do meio ambiente que afetou diretamente o meio ambiente foi a Revolução Industrial, né? Século XIX, parte do século XX, o Fordismo, né, aquela ideia de produção em massa, né, em cadeia, em que produtos são lançados e muita poluição é lançada também. Né? Naquela época imaginava-se o quê? Que a energia era inesgotável, né? que qualquer recurso natural aguentariam, né, a atividade econômica do ser humano, ou seja, que não teria limite os recursos naturais. Como óbvio, a gente sabe que isso não é uma realidade, né? Nós temos os recursos naturais são finitos, vide a água, por exemplo, que está aí, né? A gente já está se aproximando de uma crise mundial em relação à água, né? Mas existiam conceitos aí que são basilares, são pilares, conceitos como crescimento econômico, preservação ambiental e equidade social. Equidade social significa tirar as pessoas da pobreza. Preservação ambiental, manter o meio ambiente, né? Para as próximas gerações, inclusive. E o crescimento econômico. Como equacionar esses três? Antigamente, né? Até a década de 50, 60, o que se pensava é que era antagônico. Não dá para você preservar o meio ambiente e ter crescimento econômico ao mesmo tempo, ou tirar as pessoas da pobreza e preservar o meio ambiente. Isso não seria possível. Então, a gente começa a ver então depois, com essa instabilidade da relação do homem e a natureza, que tudo que a gente achava que antes era abundante começa a ser ameaçado. A gente tem os desmatamentos, a gente tem a exploração de madeira, queimadas, poluições, né? Uma exploração da terra de forma destrutiva. Tudo isso começou a ser levado em consideração até que chegou um momento em que se teve que equacionar aqueles três pilares que antes eram antagônicos. Então, quando a gente equaciona um crescimento econômico com um desenvolvimento, uma preservação ambiental e a equidade social, que é retirar as pessoas da pobreza, quando a gente consegue equacionar esses três, ou seja, que eles trabalhem em conjunto, juntos, nós temos aí então o que é o conceito aí de desenvolvimento sustentável, né? Esse conceito que você ouve tanto falar aí, as empresas, nós temos uma empresa, nós praticamos o desenvolvimento sustentável, etc. O que é isso? Desenvolvimento sustentável, pessoal, é justamente equacionar três pilares que são crescimento econômico, igual equidade social e preservação ambiental. Beleza, então nisso que se busca é a defesa de direitos individuais e coletivos com a implementação do que a gente pode dizer de um estado socioambiental de direitos, com incentivos para a preservação do meio ambiente. Então seria nesse sentido aqui, né, o que a gente está tratando, né, a questão que a gente está tratando. Opa, já fiz besteira aqui, né? Já fiz besteira, tentando descer aqui, agora vai descer. Então, diante de tudo isso, a gente tem essa ideia de equacionar,
né, para alcançar esse desenvolvimento sustentável. Beleza, até aqui tudo bem, deu para entender esse desenvolvimento, mas por quê? Por que teve esse despertar de consciência aí? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que olhar são as fontes, então, do direito ambiental. Da onde vem o direito ambiental? Bom, a gente tem dois tipos de fontes. Fontes materiais do direito ambiental e fontes formais do direito ambiental. Fontes materiais são aqueles acontecimentos reais, ou seja, que a gente verifica na prática, né, que são tragédias ambientais causadas pelo homem. E isso, essa consciência começa a se tornar a partir da década de 60 do século 20, né? E essa busca de elaboração dos primeiros princípios de proteção ambiental. Mas quais são esses acontecimentos, então, que influenciaram tanto a humanidade para que passasse a proteger o meio ambiente? Bom, o primeiro deles, o esgarçamento da camada de ozônio, né? A gente sabe que existe uma camada de ozônio, aquela que protege, né, a nossa Terra, em relação a raios ultravioletas, etc. Mas hoje, né, já é sabido que sobre a região polar da Antártica a gente tem um buraco de 24 milhões de quilômetros quadrados na camada de ozônio, né? Um rombo na estratosfera de quase 30 quilômetros. Então, assim, o que afetava muito isso? Aquele gás sintético CFC, né, que tinha nos aerosóis, que tinha em ar-condicionado, ele que causava esses buracos aí na camada de ozônio. Foi proibido, né? A gente sabe que eles já foram proibidos há algum tempo, né? E isso acabou provocando algumas necessidades de algumas reuniões ou convenções, né, como a Convenção de Viena, Protocolo de Montreal e algumas questões até no âmbito nacional. O Brasil teve o PROZON, que é, né, um comitê executivo de proteção da camada de ozônio. Outro ponto de fonte material, aquecimento global e mudanças climáticas. Apesar de muitos falarem que é besteira, não é, tá? 99% das pesquisas científicas apontam que esse aumento na camada, aumento do aquecimento global é sim culpa do ser humano, ou seja, é de atividades antrópicas, atividades humanas, que faz aumentar os gases do efeito estufa, né, que são o mais comum, dióxido de carbono, esse que sai do nosso carro. Então, isso acaba aquecendo a Terra, né? Porque a temperatura sem a nossa camada, o efeito estufa, por exemplo, que é o natural, que é bom, né? O efeito estufa não é uma coisa ruim, né? Naturalmente ele é bom, por quê? Porque ele mantém a Terra em 30 graus Celsius. Agora, se a gente não tivesse efeito estufa, a média da Terra seria de 18 graus Celsius negativos. Então ele é bom, mas com o acúmulo de gases eu aumento o efeito estufa e o calor permanece mais tempo na Terra, né? Nesse sentido, há um aumento da temperatura global, o degelo, ou seja, o derretimento das calotas. A gente vai ver, tem uma previsão de que a Groenlândia vai sumir, e aí tem um aumento no nível dos mares, populações aí inteiras vão sumir, ilhas, etc. Até Veneza está em risco, né? Então, o fato é que em relação a tudo isso, vem o protocolo de Kyoto de 97, que é subscrito por vários países para diminuir os gases de efeito estufa, né, com responsabilidade maior em relação aos países mais desenvolvidos. Outro ponto importante aqui como fonte material, resíduos, o problema de descarte, né, é interessante saber alguns dados, eu tenho aqui, ó, vocês podem acompanhar, mas só destacando aqui, ó, por exemplo, o papel, ele dura 3 meses para se decompor, né? A goma de mascar 5 anos, o plástico 400 anos, alguns falam que nem mesmo os polímeros eles não se decompõem, então ficam aí, né, para sempre. Fralda descartável 600 anos, né? Então é uma conjunto de situações que acabam prejudicando o meio ambiente. Perda da biodiversidade também, né? Ou seja, monocultura, essa contaminação da água. Outro ponto, escassez da água no planeta, né? A gente sabe que equivale apenas aí
2/3 de água potável no planeta, sendo que esses 2/3 aí, 2,7%, na verdade, acabam sendo, pessoal, poluídos. Então, o pouco que a gente tem de água potável, ela é poluída pelas grandes indústrias também, né? A indústria da moda fast fashion, que eu tenho um artigo sobre isso, é a que mais polui, são toneladas de corantes nos nossos rios, né? Então, isso é um problema, e a água, como um direito hoje de sexta dimensão, né, vai ser crucial, vai ser motivo de guerras no futuro, com certeza, né? Nós temos empresas patenteando aí, nós temos empresas como Nestlé que está comprando fontes de água potável, né? Então, e por fim aqui nós temos as tragédias ambientais, né? Diversas tragédias que aconteceram, e eu dou destaque aqui a Chernobyl, né, de 1986 na Ucrânia. Tem uma série muito boa na HBO, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre Chernobyl, o que aconteceu lá, eu recomendo essa série. Também Fukushima em 2011, aquele terremoto que abalou o reator e aí também gerou uma tragédia ali. O Brasil, o que teve no Brasil? Já tivemos Cubatão, né, na década de 80 ali, que tinham fetos anencéfalos, né, nasciam fetos anencéfalos. Mariana em 2015, aquela irresponsabilidade que ocorreu e que se repetiu em 2019 com Brumadinho, destruindo o meio ambiente, mas destruindo também vidas humanas, famílias inteiras devastadas. Então, a gente vê a problemática. Então, tudo isso que eu falei até agora, pessoal, são fontes materiais do direito ambiental, tá? Então, na nossa próxima aula, a gente viu fontes materiais, ou seja, o que vai acontecer diante de todas essas circunstâncias reais, fáticas, tem que vir um arcabouço jurídico para proteger o meio ambiente de todas essas situações. Então, isso começa no plano internacional, né, com a Convenção de Estocolmo de 1972, que a gente vai ver, e isso vai avançando com a Rio Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, depois a Rio +20, né, em 2012. Então a gente vai ver os diplomas internacionais que existem sobre direito ambiental, depois os diplomas que existem no Brasil. Tudo bem? Tranquilo? De direito ambiental eu deixo sempre dicas de séries e tal. Você joga no YouTube, você acha. Então aquele do aquecimento global do Al Gore, né? Tem 1 e o 2, uma verdade inconveniente, uma verdade mais inconveniente. Também tem aquela série The True Cost, que fala da moda fast fashion e a poluição, muito interessante para a gente se conscientizar de utilização e até a questão do consumismo, né? É importante. Fica isso por enquanto. Tem outras séries aí, tem uma que é do Leonardo DiCaprio, que está também aí disponível no YouTube. Agora eu não vou me recordar o nome, parece que Seremos História, um negócio assim. Vocês jogam lá, vocês vão achar também. Tá bom? Então espero que tenham gostado aí. A nossa próxima aula será sobre fontes formais, ou seja, o arcabouço jurídico ou legal que vai vir para tutelar essas questões, essas tragédias ambientais, essas questões fáticas e prevenir, né? Prevenir, agir de forma preventiva também, e logo em seguida trazendo todos os princípios do direito ambiental. Tá bom? Então, era isso por hoje, tá? Durante essa semana eu vou subindo mais vídeos, mas assim que eu chegar no ponto em que eu parei com os meus alunos presenciais, né? Aí vou fazer um vídeo por semana para acompanhamento apenas discente, ok? Então, um bom aí fim de domingo, hoje é domingo aqui, né? E vamos continuar junto aí contra esse coronavírus, todo mundo em casa, hein? Em casa, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo, né? Deixa eu pôr até na telinha aqui, eu tô aprendendo, tá? Pronto, agora sim. Então, um abraço e até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo encontro. Te vejo por aqui. Tchau, tchau, pessoal.